Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmos. Parece que Deus está querendo falar conosco no livro de Salmos, né? Ontem eu falei sobre Salmos, a pastora ministrou sobre Salmos, o Pedro falou sobre Salmos e eu quero convidar você a abrir no Salmos 42. Aleluia! A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Sempre que lemos a Bíblia Sagrada, Deus está falando conosco. O salmista, quando escreveu esse salmo, estava passando por um momento muito difícil, de muita dificuldade. E quem é que não passa por momentos difíceis? Quem é que não passa por momentos de angústia na vida? Quem é que não passa por tristezas terríveis? Parece que as coisas não vão em conformidade daquilo que a gente quer. Então isso gera uma tristeza, uma angústia, isto gera algo ruim. E o salmista que escreveu isso estava passando por um momento de extrema dificuldade na sua vida. E fez esta oração. Então eu só estou falando isso porque nós vamos ler agora a Bíblia. Eu creio que você achou aí o Salmos 42. Para quem não achou, nós temos aqui o sistema de transmissão que pode ajudar, você pode acompanhar, né? Vou ler na versão King James. O salmista diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam todo o tempo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa do Senhor, com cantos de júbilo e louvor entre as multidões que festejavas. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Ó meu Deus, esmorecida está a minha alma. Por isso em ti fixo meu pensamento desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Do abismo, as águas clamam as torrentes no troar de suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitam sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a canção de louvor, e a minha oração ao Deus da minha vida. Declaro a Deus, rocha minha: por que te esquecestes de mim? Por que razão caminhar lamentando e sem direção sobre a opressão dos meus inimigos? Como uma espada que perfura o meu corpo e atinge os meus ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar: onde está o teu Deus? Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Meu Deus, eu quero só que o Senhor fale conosco agora. Já temos sentido a tua presença desde o início, com a ministração da pastora, os louvores, as adorações, as orações, o testemunho do Pedro, Senhor. E agora tudo que nós queremos é que o Senhor continue falando. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Brevemente vou trazer uma palavra baseada nesse texto, sobre o título de determinação. Uma das coisas que a gente muitas vezes não tem é determinação. O que é determinação? Determinação é o ato de permanecer firme num objetivo.
é condição mental de superar a frustração e continuar perseguindo o objetivo que a gente se propôs a fazer. Então, muitas vezes nós estabelecemos um alvo, muitas vezes a gente estabelece uma meta, muitas vezes a gente quer chegar em determinado lugar e você começa, e se não houver determinação, esse seu plano é frustrado. A gente vê hoje o povo querendo perder peso, então ela estabelece ali esse objetivo: vou perder tantos quilos, e começa bem, mas logo, logo, a determinação foi passageira e parece que ganha em dobro aquele que perdeu. Não é assim, não? Porque faltou determinação. É a condição da mente de superar a frustração e continuar perseguindo o objetivo ao qual você se propôs a realizar. Às vezes a pessoa quer prestar um vestibular, ela vai lá e se frustra, e não presta de novo, já desanimou. Muitas vezes, irmãos, nós encontramos uma dificuldade muito grande de entender os planos e os propósitos de Deus nas nossas vidas, principalmente quando as coisas não dão certo, quando as coisas dão errado. A gente tem dificuldade, a gente aceita a nossa vida e os propósitos de Deus quando as coisas dão certo, mas nós temos dificuldade quando as coisas dão errado, quando as portas se fecham diante de nós, quando a gente começa a passar períodos de provações, de tribulações, de angústia. É difícil muitas vezes a gente fazer como o salmista disse, esperar em Deus. Este esperar em Deus, muitas vezes, ele se transforma numa tortura emocional, numa tortura espiritual, numa tortura psicológica. A gente não consegue esperar. A gente quer as coisas assim, de uma hora para outra, né? Embora uma vez, eu não sei se é verdade ou se não é. Não sei porque eu estou falando isso também, né? Tinha uma igreja lá em Campinas que tinha um pastor que orava e as pessoas emagrecia na hora. Lembra disso? Aí as pessoas que eram mais, não pode falar gordo hoje, mas é gordo, né? Ia para frente, irmãos, o pastor orava, falou que ficava magrinho, ficava segurando a calça assim e voltava para o banco na hora. Eu não sei, eu não vi. Você viu? Não vi. Alguém disse que foi e viu. Numa dessas eu sou meio que Lém Tomé, preciso ver para crer, né? Embora Jesus falou que é mais bem-aventurado aquele que não vê e crê. Então, não sei porque eu estou falando, mas muitas vezes a gente quer coisa que a gente sabe que é impossível aos nossos olhos, de uma hora para outra. E não é bem assim, não é bem assim. É mais ou menos quando você perde uma pessoa querida, você fica triste, não adianta falar, Senhor, restaura minha alegria e sai dando risada. Não é assim, meu. Tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo. Por isso que no salmista, ele falou no versículo 11, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele estava passando por uma situação realmente muito difícil. Mas acontece que Deus sabe todas as coisas. É Deus que está no controle. O Pedro acabou de falar aqui, Deus está no controle de tudo, irmãos. É nós que temos que nos condicionar à vontade de Deus e não falar para Deus fazer aquilo que a gente quer, porque quem manda é Ele. Ele é o Senhor e nós somos os servos. É Deus que sabe, irmãos. Nós temos que estar dentro da vontade dEle. Nós só temos que permanecer. Nós temos que estar determinado. Você tem que estabelecer um alvo, sendo da vontade de Deus, prosseguir nele, que a seu tempo você vai colher. Deus sabe. Você planta o milho, é 6 meses, não é 6 meses? É, Paulo, 6 meses para colher? 6 meses. Para estar seco. Para crescer e para colher. Para estar sequinho e colher. 6 meses, morre rapidinho. Agora jabuticaba é 20 anos.
Eu plantei um pé de jabuticaba lá em casa, irmão, eu esperei 20 anos para colher, né? Tinha gente que falava, corta isso aí, compra um outro. Não, vou cuidar do meu pezinho de jabuticaba. Hoje eu como jabuticaba do pé da minha casa, que eu plantei e esperei, né? Então, Deus sabe todas as coisas. Lá em Êxodo, a partir do capítulo 7, conta a história de quando Moisés foi falar com Faraó para libertar o povo de Israel. Ele poderia ter liberto o povo na primeira praga. A primeira praga foi terrível. Toda a água se transformou em sangue, irmãos. Você já imaginou toda a água se transformar em sangue? O riozinho aqui, o lago ali embaixo, o Zerão, sangue. O Rio Iguaçu, sangue. Já pensou? Você abre a torneira de casa, sangue. Você vai tomar banho no chuveiro, sangue. E o pior é que cai aquele sangue, não tem água para limpar. Porque toda a água se transforma. Podia ter libertado ali ou não podia? Deus tinha poder para libertar o povo na primeira praga ou não? Mas não. Moisés chegou e falou assim, eles endureceram, mesmo com esse castigo tremendo, Senhor, ele endureceu o coração. Deus falou, vai lá de novo. Aí Moisés foi lá, a segunda praga. Moisés, coração duro, ele voltou. Deus, ele não libertou o povo, vai lá a terceira vez. Irmãos, se coloca no lugar de Moisés. Alguém manda você fazer uma coisa, você vai lá, não faz, fala, vai lá, faz de novo. Não acontece nada. 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 Vai lá, faz de novo. Oh, na terceira vez já está perdendo a paciência. É verdade ou não é? Mas sabe por quê? Foi necessário as 10 pragas? As 10 pragas foi um teste de perseverança para Moisés. O objetivo dele era libertar o povo. Se necessário fosse 100 vezes, ele voltaria, porque o objetivo era libertar o povo. Irmãos, muitas vezes a nossa vida está pacata, nós estamos andando para trás, porque está faltando determinação na nossa vida. Nós estamos desanimando com muita facilidade. Outra situação que a gente vê na Bíblia, que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, é Naamã, quando Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes. Por que 7? Não podia curar na primeira? Deus tinha poder para curar na primeira ou não? Tinha. Mas vai lá, mergulha uma vez, voltou, nada aconteceu. Mergulha a segunda vez, vai lá, nada aconteceu. Mergulha a terceira vez, vai lá. Nada aconteceu. Mergulha a quarta vez, vai lá, nada aconteceu. Se ele tivesse desistido na sexta vez, não tinha sido curado. Mas Deus tinha um propósito. E ele foi determinado. Mesmo sob a pressão, ele foi lá e foi 7 vezes. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Está escrito lá em Eclesiastes, tem o tempo. Nós é que muitas vezes desanimamos. O povo de Israel, quando chegou diante de Jericó, Deus falou assim, agora, olha, já tinha dado 40 anos, estava cansado a beça. Agora vocês vão dar uma volta na cidade, a cidade era grande, irmãos, todos os dias. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Josué podia falar para oh Deus, você está de brincadeira, pô, nós já andamos, estamos, pô. Faz 40, nós já chegamos aqui, estamos na porta, deixa nós entrar, gente. E muitas vezes nós temos essa atitude. A gente vê a bênção e já quer logo tomar posse dela. E a gente não quer estar enquadrado dentro do plano de Deus. Mas é Deus que determina. É Deus que sabe, é Deus que conduz. Deus está no controle. Ele é soberano, irmãos. Ele é soberano. Nós precisamos aprender a fazer quantas tentativas forem necessárias para atingir a nossa conquista. Se você tem algo que você quer, se você sabe que está dentro da vontade de Deus, vai em frente. Vai em frente, não desanimes. Jamais.
Nós não podemos dar crédito a conceitos racionalistas, que é chamado o conceito das 3 tentativas. Você já deve ter ouvido falar isso. Muitas pessoas hoje são fracassadas e paralisadas na vida, porque usaram esse conceito. Eu já tentei 3 vezes, chega. Eu já tentei 3. Eu já perdoei 3 vezes, agora não dá mais. Eu já falei com meu filho 3 vezes. Eu já tentei o vestibular 3 vezes, não dá mais, né? Eu já tentei estudar isso aí 3 vezes. Já tentei salvar o meu casamento 3 vezes. Já tentei aquele emprego 3 vezes. Irmãos, isso não realmente não se adapta ao sistema bíblico, porque a nossa salvação é para aquele que perseverar até o fim. É aquele que vai ao fim. Quantas vezes for necessário. Se você tem um objetivo, você tem que ir atrás dele, sim. Barreiras vão ter, dificuldades, empecilhos, mas não importa. O importante é você estar com Deus e dentro da vontade de Deus, que Deus vai te ajudar a chegar lá. Você está vendo a lâmpada aí ou não? Está acesa? Está acesinha? Está iluminando direitinho? O cidadão que inventou essa lâmpada aí chamava Tomás Alves. Tomás Edison. Ele fez 2.000 tentativas para inventar a lâmpada. Aí chegaram para ele e falaram assim: puxa, você errou quase 2.000 vezes. Ele falou: não, eu não errei nenhuma. Eu descobri como não fazer uma lâmpada quase 2.000 vezes. Então, irmãos, ele falou: eu vou inventar uma lâmpada. Olha, é perseverança isso, hein? Isso é determinação. Tinha um casal também que queria ter filho, sabe? Aí a mulher foi lá e engravidou, abortou o nenê. Falou: não, eu quero um filho. Engravide de novo, abortou de novo. Falou: não, mas eu quero um filho. Engravidou pela 3ª vez, abortou de novo. Qualquer um ia falar: gente, chega, né? Não, mas ela foi lá, engravidou de novo, pela 4ª vez. E aí nasceu então o menino chamado Beethoven, um dos músicos mais famosos de toda a história. Determinação. O presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, disputou 10 vezes a eleição para ser o presidente dos Estados Unidos, até que ele conseguiu. Irmãos, você tem um alvo, você tem um foco, você tem um objetivo, né? Você almeja algo que está dentro da vontade de Deus. Não desanimes, vai firme. A pastora Ludmila Feber escreveu um hino que diz assim: não desista, não pares de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pares de lutar, não pares de adorar, levante seus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão. E eu quero terminar a palavra dessa noite, nesta noite, dizendo: levante teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Você tem um método, você tem um objetivo, você tem algo que você quer alcançar. Seja determinado, irmãos. Seja determinado, não importa o que seja determinado. Quantas pessoas fazem voto, né? Até mesmo com Deus, e no meio do caminho desiste, e não tem aquela perseverança que deveríamos ter. Mas que hoje você possa começar a pensar um pouquinho diferente. Você fala: meu, quantas vezes eu já fiz um propósito com Deus, de pegar firme, e larguei tudo. Quantas vezes eu fiz um propósito disso, daquilo. Quantas vezes eu já fiz um voto disso, daquilo, e desanimei no meio do caminho. Não desiste, não pares de lutar. Está difícil. Que nem Davi falou assim: olha, a minha alma está angustiada, a minha situação está terrível, eu estou profundamente triste, em pedaços, mas não vou parar, não vou desistir.
porque Deus está comigo. E se Deus é comigo, por mim, quem vai se levantar contra mim? O importante é estarmos com Deus. Aí você pode cantar essa música, não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, levante seus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé agora, abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Talvez você tenha desistido de coisas na sua vida. Talvez você tenha desistido do seu casamento, talvez você tenha desistido da sua vida profissional, talvez até mesmo da sua vida pessoal. Como o Pedro falou há pouco aqui, né? Chegou uma hora quando ele perdeu tudo que ele não tinha nem motivos para viver. A vida para ele já não tinha sentido. E hoje em dia tem muitas pessoas que se encontram nesta situação e chegam e nos procuram e falam, minha vida não tem sentido. Perdi isso, perdi aquilo, perdi família, perdi não sei o quê, a minha vida não tem sentido. O que dá sentido na nossa vida não são coisas materiais, o que dá sentido na nossa vida é Cristo. Cristo preenche todos os espaços na nossa vida. Simplesmente seja determinado em andar neste caminho. O caminho é estreito, é apertado, não é fácil, mas ele nos conduz à vida eterna e uma vida de salvação. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, olhe para dentro do seu coração e se você realmente tem se sentido assim, desistido da vida, que você possa hoje retomar a posição de um guerreiro de Jesus e ser determinado no seu objetivo, no seu alvo. E eu quero dizer, você vai conseguir, você vai alcançar, você vai chegar lá, em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo privilégio deste culto abençoado nessa noite. Quando chegamos na tua casa para louvar, exaltar e engrandecer o teu nome, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui. A ministração, os louvores, o testemunho do Pedro, a palavra, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor falou desde o início aos nossos corações e que nós estamos voltando diferente para os nossos lares, porque estamos refletindo agora naquele recado que o Senhor quis nos passar nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Eu só tenho a te agradecer e interceder por toda a tua igreja, que o inimigo não venha roubar, Senhor, esta palavra do coração dos teus filhos, mas que possamos realmente permitir que esta palavra fique gravada nos nossos corações. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor?